Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui vos fala o vosso irmão em Cristo, pastor Isaac Lufungula. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter clicado nesse vídeo e entrar aqui no nosso canal para estar vendo essa poderosa mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Gostaria que você passeasse pelo nosso canal e observasse o grande acervo de mensagem que Deus tem colocado no nosso coração e nós temos partilhado através dessa mídia social. Que Deus possa te abençoar. Chama aí pessoas da tua família, partilhe essa mensagem com amigos, porque partilhando essa mensagem com outras pessoas, você estará nos ajudando a propagar o Evangelho e assim estaremos tornando Cristo conhecido diante dos homens. Deus te abençoe. Bora lá para ver essa mensagem poderosa. O combate é bom. 1 de Jó é muito revelador. Ele começa a mostrar as qualidades de Jó e não os bens de Jó. E eu começo a entender, pela organização do início da história de Jó, que o Espírito Santo mostra para nós o que era prioridade na vida de Jó, ou o que veio primeiro na vida de Jó. A Bíblia mostra que o que Jó tinha antes de ter filhos e antes de ter bens era um caráter íntegro, retidão diante da presença de Deus, um homem temente a Deus e um homem que se desvia do mal. Então, os bens da vida de Jó, eles vêm depois que nos é apresentado Jó como um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. No versículo 2, a Bíblia vai dizer: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então nós começamos a perceber aqui que para ter filho não basta só ter, mas o pai precisa ter algumas qualidades. Porque se você gera filhos, mas você não é íntegro, não é temente a Deus, não é reto, não se desvia do mal, você vai fazer que no mundo hajam cópias de si mesmo. Faz sentido? Porque os nossos filhos são cópia dos pais. Às vezes nós temos dificuldade de olhar para eles e acreditar que boa parte daquilo que eles se tornaram, eles se inspiraram em nós. É você olhar para o espelho e acreditar que aquela imagem que aparece no espelho não é você. Porque, amado, os filhos aprendem com exemplo. E eu sempre uso as palavras do Martinho Lutero, que dizia: 3 coisas os pais deixam para os filhos. Martinho Lutero diz que os pais deixam exemplo, exemplo e exemplo. O carro que você deixa envelhece, avaria, perde validade. Amado, tinha carros que há 10 anos atrás quem tinha era rico, hoje não passa de quinquilharia, hoje não passa de ferro velho. Porque o mundo moderno está trazendo coisas modernas, e aquilo que era grande coisa ontem, hoje não é mais nada. A casa envelhece. Hoje você acha que a tua casa está na melhor localização da cidade de Benguela. Daqui a 10 anos já não é mais a melhor localização. Então a herança, ela se perde. A herança, ela tem data de validade, mas o legado que um pai deixa é eterno. Os teus filhos vão lembrar pouco das tuas palavras, mas eles vão lembrar muito das tuas ações. É o que nós vemos ao olhar da vida de Jó. Então Jó é um homem que, antes do escritor falar das posses, ele fala do caráter. Antes de falar dos filhos, ele fala da vida íntegra e reta de Jó. Então uma vida íntegra, reta, cheia de temor a Deus, deve vir antes do nascimento de filhos. Porque hoje o que os filhos precisam mesmo, nem um pai que paga as contas, mas é um pai que é exemplo. Amado, o número de delinquência aumenta no nosso país, porque, amado, falta de exemplo na família. Amém? Falta pais exemplos. Esses dias passou na televisão um rapaz que foi morto por conta de uma cartilha de jogos, 40 mil coisas, e o rapaz foi morto brutalmente. E a grande questão é: onde é que nós estamos errando? Onde é que está a falha?
onde o ser humano é capaz de espancar o outro até a morte, mesmo ouvindo os gritos de misericórdia, e ele não para. Onde é que nós vamos parar? Então isso nos remete à família. Porque, amado, quando você vê alguém aí fora de forma desregrada, nós precisamos olhar para trás de onde ele vem, porque todo ser humano vem de uma família. E é aí que nós, como pais, precisamos nos posicionar. Nós precisamos exercer a paternidade. E Jó é um grande patriarca. Jó é um verdadeiro patriarca. Então o nosso caráter deve vir antes das coisas. O nosso caráter deve ser forjado antes dos filhos. Por isso eu quero dizer para os homens, dizia o Richard Baxter, ele dizia que não se case com uma alma feia por causa de um corpo bonito. Não se case com uma alma feia por causa de um corpo bonito, por causa de um bolso promissor, por causa de um diploma que ele tem. Porque tem coisas que o diploma não supre. Você casou com um corpo bonito, mas um homem não tem caráter, não tem personalidade. Você casou com a mulher mais cobiçada e bela da cidade de Benguela, mas não tem caráter. Por isso não adianta só casar. Amado, escolha bem quem você quer fazer mãe dos teus filhos. Mulher, escolha bem o homem que você quer torná-lo pai dos teus filhos. Porque só estamos a escolher. E amanhã vamos ter filhos com comportamentos que nós não queríamos que tivessem. Porque nós só escolhemos o pai sem olhar para as qualidades internas. Aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que a fama não traz. E Jó, ele é um exemplo. Hoje eu não quero falar do sofrimento de Jó. Vamos esquecer um Jó sofredor, mas vamos pensar num Jó exemplo. Porque nós, quando ouvimos Jó, já pensamos em sofrimento. E hoje eu quero pegar, já que estamos aí a celebrar o dia do pai, ainda estamos nesse clima, vamos pensar aqui sobre pais que fazem a diferença. Alguém está comigo? Diz amém. Amado, então o que os nossos filhos precisam é de o quê? Exemplo. Uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera, é uma pessoa que não tem dupla face, não tem duplo comportamento. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que se existe uma missão na terra nobre, é a missão de ser pai. Não tem nada mais maravilhoso do que ser pai. Não tem nada mais maravilhoso de você receber um abraço sincero, verdadeiro, de alguém te aceitar com as tuas qualidades e defeitos, porque é isso que os nossos filhos fazem. O que vocês conhecem ao nosso respeito, nós conseguimos às vezes simular comportamento, mas lá em casa eles nos veem sem tiçagem, as mulheres, lógico. Lá em casa eles nos veem sem gravata, muitas vezes eles nos veem sem camisa e ainda se olham para nós e dizem assim: é meu pai. Eles nos amam, nos abraçam de forma sincera. Mas para além de ser a missão mais nobre da terra, isso vai requerer de nós responsabilidade. Isso vai requerer de nós preparo, dedicação, investimento e em muitos casos abnegação. Você como pai vai negar-se de fazer certas coisas para exercer a paternidade. Porque ser pai não é gerar e continuar até a tua vida. Porque depois que nasceu meu primeiro filho, a minha vida nunca mais foi normal. Eu nunca mais dormi igual um solteiro, despreocupado. Eu sempre que durmo à noite tenho que acordar de vez em quando de madrugada para ir verificar como estão as coisas. E se eu tiver um mau pressentimento no sono ou um mau sonho a respeito dele, várias vezes os meus filhos já acordaram com a minha mão na cabeça deles a falar em línguas. O que foi? E eu estou lá orando em línguas. Sou filho de crente, tem essas glórias. E não sabe, de repente alguém na tua cabeça, rabachacalabócia, sai do meu filho. E não diz, ô velho, o quê? O que foi mais? Não, fica calmo, filho, estou te abençoando. Mas essa hora, papai, fecha os olhos e só dorme. O guarda de Israel não dormitará.
Amém? Então, amado, ao olharmos para o proceder de Jó, algumas coisas chamam a minha atenção. As coisas que chamam a minha atenção, e a primeirinha mesmo, é a integridade de Jó, que é a sua principal marca. Amado, pais que são exemplo, pais que fazem a diferença, eles têm a integridade como a sua principal marca. Amado, o meu pai tem um cara, talvez é um homem que tem mais defeito em Angola, 1000 defeitos, mas eu nunca vi alguém vir bater a porta na minha casa cobrar o meu pai. Nunca vi ninguém vir fazer confusão na minha casa porque o meu pai fez. E isso chamou a minha atenção, até hoje isso marcou a minha vida. E eu disse, nunca ninguém também vai bater a porta na minha casa, dizer que o Isaac fez, ou o Isaac desfez. Amado, a nossa integridade, ela marca a vida dos nossos filhos. Ser íntegro, para além de não ter dupla face, é ser uma pessoa completa. Jó era o homem mais completo do Médio Oriente naquela altura. Não havia ninguém que se assemelhasse a Jó. Ele era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem sincero, era um homem temente a Deus. E o seu ensino era respaldado no exemplo. Ele vivia as coisas que ensinava. É isso que nós precisamos olhar nos pais. É dizer, meu filho não pode beber e ele não bebe. Tem hora para chegar na minha casa, e você que chega a 0 hora, 1 hora, como assim? Porque os pais hoje são moralistas sem moral. Eles criam leis, criam sanções das mesmas leis, mas eles não estão nem aí preocupados para obedecer às leis. E isso frustra os filhos. Tem muito filho frustrado porque o pai está a requerer dele o que ele não faz. Isso frustra. E a Bíblia diz, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Porque pai que provoca ira é cobrar demais do filho aquilo que ele não se propõe em ser, aquilo que ele não se propõe em fazer. A outra marca top de Jó, Jó cultivou amizade entre os seus filhos. Havia uma harmonia entre os filhos de Jó. E hoje os pais, alguns, estão a semear o quê? Divisão, favoritismo. Tem a filhinha querida, o filhinho predileto. Pode melhorar o meu microfone. E isso acaba causando o quê? Brigas na família. Jó cultivou a amizade entre os filhos. Amado, a unidade dos filhos não vai começar quando os pais morrerem. É responsabilidade dos pais, por enquanto vivos estiverem, unir os filhos. Olha o que acontece na vida de Jó, versículo 2, versículo 4, perdão, 4. Então me ajudam a ler aí. 1, 2, 3. Uns dos outros, para aí. Os teus irmãos vão na tua casa? Ou quando vem você fala, guarda as coisas, o bruxo chegou? Há uns 6 anos atrás, ou 5, eu acho isso, talvez, eu ouvi a história de uma irmã que perdeu a irmã em Caluquembe. Só que quando a irmã estava viva não falavam, cortaram a confiança. A irmã dela morreu em Caluquembe, ela no óbito não foi. Mas mano, não vou no óbito, eu não falava com ela. Irmã dela morreu, não foi no óbito, porque em vida não havia paz. Mas Jó cultivou um relacionamento tão profundo entre quantos filhos? 10. Havia festa, ninguém faltava, os 10 estavam na festa. Amado, e eu fiquei espantado com isso quando eu li isso. E o Espírito Santo falou para mim ontem no meu ouvido, dizendo assim, os filhos de Jó estavam tão unidos que até na hora da morte morreram todos juntos. Eles estavam tão unidos que quando o diabo lhes atacou, nem a morte conseguiu separá-los. Amado, isso é trabalho de Jó. Havia um relacionamento profundo entre os filhos de Jó, e eles eram amigos uns dos outros. E, amado, e isso só acontece quando os pais criam laços, criam ponte, criam um clima de amizade entre os filhos.
E com certeza Jó jamais semeou na família dele o favoritismo. Jamais. Igual errou Abraão, igual errou Jacó, igual errou Isaac, igual errou José. Porque Abraão tinha preferência. Chotou Ismael e Agar, deu pão e água. Isaac cresceu, gerou 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Sabe o que Isaac faz? Repete o erro do pai. Ele ama mais Esaú e a esposa dele ama mais Jacó. E Jacó morreu. Antes de morrer, quando José traz os 2 filhos, Manassés e Efraim, para serem abençoados, Jacó queria deixar a bênção sobre Efraim, mas José trocou as mãos para que a bênção voltasse para Manassés. Favoritismo. Foi por causa do separatismo de Jacó que José foi vendido como escravo. Foi por causa do separatismo de Jacó que os irmãos dele começaram a destratar Jacó. Imagina um pai que tem 13 filhos. Ele costura uma túnica talar, uma túnica de várias cores só para um. Amado, você tem que ver o drama na minha casa. Quando é aniversário de um, eu tenho que comprar presente de 3. Um faz ano, todos ganham presente, porque começa a gerar aquele ciúme, aquele clima de ciúme. E aí eu falo assim: Esperança, vamos fazer assim. Vamos comprar 3 presentes. O aniversariante dele vai ser mais caro. Os gaiatos, uma coisinha só para lhes acalmar. Mas amados, por isso que eu falo, exercer a paternidade requer sabedoria. Pai não é só ser. Por isso eu ontem, em vez de dizer Feliz Dia dos Pais, eu publiquei na minha conta do Facebook Feliz Dia dos que engravidam e assumem. Porque nem todos são pais. Então, Dia dos Pais é para aqueles que engravidam e assumem. Agora desculpem o termo, esses bandidos aí que estão aqui a me ouvir, engravidou e nunca nem deixou lá um leite, o mês está acabado. Você está pensando que o teu filho é alienígena? Não me fala, você pensa o teu filho come vento, é só abrir a boca e come a poeira de benguela? Eu quero entender esse pai que não, para dar de comer filho, tem que lhe queixar no tribunal. Você não bate bem? Para sustentar teu filho, tua mulher tem que te queixar no tribunal. E aí quer dizer Feliz Dia do Pai. Feliz Dia do Pai, vão procurar outro. Que pai é esse que vão lhe desejar Feliz Dia do Pai? Que ele está a sustentar o filho porque o tribunal é que determinou. Eu não preciso ninguém me lembrar que eu tenho que levar comida para os meus filhos. Toda vez que eu estou longe, comendo do melhor e bem, estou sentado num restaurante, quando eu sou convidado para pregar em algumas províncias, eu fico pensando, eu estou aqui comendo esse bom bife. Meus filhos estão comendo o que essa hora? Eu fico pensando assim, esses pais eles não têm juízo mesmo para pensar nisso. Então Jó, ele cultiva relacionamento, ele cultiva amizade, ele não gera separatismo. Jó investiu na unidade familiar, Jó investiu na unidade dos filhos, e como resultado, os filhos tiveram uma constante unidade. Olha o que a Bíblia está dizendo: e iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam o que? Festa, banquete. A quem vai pegar esse texto vai dizer os filhos de Jó eram grandes ímpios porque faziam festa. Irmão, fazer festa não significa ser ímpio. Isso não significa que os filhos de Jó eram grandes ímpios como vocês interpretam. Eles faziam festa. O pai tem dinheiro, vamos fazer como? Você só não faz festa porque não tem como. Se tivesse, também fariam. Estão enganados, irmãos? Nós não estamos mesmo a fazer, não temos dinheiro. O pai dele tem, o homem mais rico do Oriente. Matar gado não é problema. Todos os dias, olha o que eles faziam. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem, a beberem com quem? Com eles. Os 7 têm casa própria, os 7 se deram bem como homens. Mas as 3 irmãs, olha, liga para elas, chama elas, vamos estar juntos. Tem irmãos quando se encontram, nem o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, aquilo é pouco. Quando se encontra, você fala o quê?
Não, fala na minha cara. Fala o quê? Não, repete isso na minha cara. Irmãos. Isso é mais triste, porque se você não é unido com pessoas da tua família, como é que você dá uma de unido com pessoas de fora? Às vezes eu fico preocupado com as irmãs, com as amigas. Amiga, mas com a irmã não se cheiram. Eu já vi irmã que pegou todo o creme, espremeu na sanita. Pegou todo o Pepsodente, espremeu na sanita. Por quê? A irmã não tinha. Foi no Pepsodente dela, tirou um pouquinho, escovou os dentes. Ela chegou e descobriu: quem mexeu no meu Pepsodente? É fulano. Xingou lá, xinguilou. Pegou, espremeu na pia. Eu não admito abuso. Creme, todo o creme na pia. A irmã não tinha roupa para vestir, usou a sainha dela, foi dar os rolês dela. Quando voltou, meteste porque a minha saia. Recebeu a saia, eu não uso mais isso. Queimou. A unidade dos filhos depende dos pais. Um pai não deve se posicionar. Você pai que me ouve, você que será pai no futuro, você que é mãe, para de usar de favoritismo. Mas pastor, ele trabalha. Não trate os teus filhos mediante o que eles fazem. Trata os teus filhos como filho. Todos devem ser acariciados, aclamados, respeitados e amados. E outra coisa, o nosso maior problema também é ser pai. Um pai exemplo, um pai modelo. Não significa fazer boi de filho. Porque às vezes eu até prefiro quem tem um filho bem cuidado, um filho amado, do que esses que fazem unidade de filho e nenhum se sente amado. É tudo frustrado. São 50 filhos, tudo assim, no banzelo. Não, olha, eu mesmo cheiro. Eu sou um bom africano, irmão. Você é bom africano? Com esse monte de frustrado, que amanhã é que vão ser os gatunos da cidade. Então seja um pai responsável. Porque eu vou lhe dizer mesmo, quem está a ser pai de verdade tem medo de fazer muitos filhos. Agora esse que só faz, depois está a criar filho tipo boi, ele não sente o peso. A única coisa que ele entende como missão é o quê? É dar comida. Eu estava na casa de uns pais esses dias e disse: meu filho está com uns comportamentos estranhos. E o pastor acredita que nunca lhe faltou nada. Eu olhei para o pai e eu disse: esse comportamento dele é porque lhe faltou tudo. Ele: como assim, pastor? Nunca lhe faltou nada. Boa comida, sempre dormiu bem, estudou nas melhores escolas privadas, fez faculdade. Como é que está? Eu falei: não, é que tem pai que pensa que filho é só lhe encher de pirão com feijão, quando na verdade o filho tem alma, o filho tem espírito. Tem pai que está nem aí pela bater. Não é para conversar, não é para escutar as frustrações dele, não é para ver as lutas internas. Eu falei aqui na sexta-feira, amados, que as guerras que acontecem na nossa mente, as guerras que acontecem no nosso coração, se as pessoas pudessem ver, ficariam espantados. Que acontece aqui e aqui, o que sentimos, o que pensamos. Pensa num desempregado, pensa num pai frustrado, com problemas familiares. O que passa na cabeça dele, só o Espírito Santo para lhe dar equilíbrio. Por isso ser pai nem apenas encher de comida, porque isso você faz com o boi. Qual é a preocupação do dono do boi? Ele encher de comida. O boi comeu, chega. E o pai que chega em casa, a única pergunta que ele faz nos filhos é: comeram? Comemos, pai. Tá bom, entra no quarto. Aí você chega, já virou pai. Amanhã sai mais cedo, volta à noite. Quando chega: comeram? Sim, comemos. Irmão, você está a criar boi ou o quê? É sentar com os filhos. A mãe de John Wesley tinha 19 filhos. 19. E conversava 1 hora por semana com cada um dos filhos. 1 hora sentava e ouvia cada um, escutava, orava com ele e ensinava a palavra. E você vai ver os filhos dele: ministro, reitor de faculdade, pessoas que escreveram vários hinos na harpa. John Wesley. Quem foi John Wesley? Um dos maiores avivalistas do século passado. Marcaram a história. O que é que estava por trás dele? Uma mãe paciente, uma mãe que sentava lá para orar com eles, não só para condená-los nas suas frustrações. Então, amado, ser pai não é ter peito grande, soco
pesado para dar no teu filho quando ele erra. Ser pai é abraçar e sentar com ele. O que se passa? O que está acontecendo? Por que desse comportamento? O que há? É isso que é ser pai. E Jó, ele fundamenta isso na vida dos filhos. Uma unidade forte. A banquete, a festa. Os filhos de Jó estão unidos. E outra coisa, dica dos pais, que eu dou nos pais aqui: para de comparar os teus filhos. Você tira 10, o fulano tira 20, mas a tua cabeça é qual? Nada a ver. Eles podem sair da mesma barriga, mas têm comportamentos completamente diferentes. Eu tenho irmãos que nem tão perto de ser pastor, muito menos até de ser crente. E você vai perguntar: como é que ele é irmão do pastor Isaac? Quem disse que barriga era uma lavra não errou muito. Uns prestam, outros mais ou menos, mas é a mesma barriga. Por isso os pais devem evitar comparação. Devem evitar demonstrar mais amor em alguns filhos. Porque os irmãos de José olhavam para José e diziam assim: o amor que nós devíamos receber, quem está a receber? Então se nós tirar José, o que acontece? O amor do pai vem para... Então o que eles fazem? Alguém disse: vamos matá-lo. Vamos matar. Pelo menos o pai vai deixar de amar o José e também vai nos amar nós. E é assim que nós estamos a fazer. Oi, mamãezinha, que tem o filho do predileto, o meu filho do peito, vão lhe matar. Fica só mesmo aí. Desculpem o termo, com essa sanha disse: o meu predileto, prefiro aquele. Vão lhe matar os irmãos dele mesmo. Porque isso gera confusão na alma deles. Lembra Caim e Abel? Sabe por que Caim mata Abel? Porque ele olha Abel se dando bem diante da presença de Deus, mas ele está se dando mal. E ele entende que se eu tirá-lo do caminho, talvez vai ser só eu e Deus. Então muito cuidado com o favoritismo. Muito cuidado com o separatismo. Nós somos pais e vamos aprender com o patriarca Jó. Unidade entre os nossos filhos. Alguém está comigo? Diz amém. Amém? Terceira qualidade de Jó. Terceira qualidade de Jó. Jó cuidava da vida espiritual dos seus filhos. Versículo 5. Verso 5. Sucedia, após que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Jó, quando os filhos faziam festa, quando se encontravam nas festividades, a Bíblia diz que Jó, quando se apercebia que houve festa hoje, ele ia e orava e santificava os filhos. Não é porque ele ouviu um pecado, ele supunha que os filhos deles cometeram algum. Sabe, Jó era um quê, padrinho? Um pai que previa problemas. Porque um pai que conhece os filhos, ele prevê comportamentos. É muito comum os pais a dizer: eu não sei porque ele está se comportando assim. De repente, não é de repente. Você nunca lhe prestou atenção e só prestou atenção porque ele está com mau comportamento. Porque um pai que conhece os filhos, ele prevê. E Jó já conhecia alguns. Olha, se encontraram hoje festa, aquele fulano, não sei, naquela festa. Como eu não sei o que fizeram, vou orar por eles. Não é, pastor Sérgio? Ele está a prever. E sucedia após que decorrido o turno de dia dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada. Pai não é fácil. Por isso o pai não pode estar gruado. Um pai bêbado vai acordar como de madrugada para orar pelos filhos. Jó se levanta de madrugada para orar, para santificar, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número dos filhos. Ele tem quantos filhos? Se no holocausto era para oferecer animal, se era para oferecer ovelha, ele matava quantas ovelhas? Você acha que não é trabalhoso numa madrugada sozinho como pai matar 10 ovelhas e queimar no altar como sacrifício? Queimou uma, espera ela queimar por completo, tira a cinza, mata outra, essa agora é para o fulano, queima ela por completo, tira a cinza. Nós às vezes olhamos assim os filhos dos outros educados: ei, poxa,
Veja os filhos dos outros. Estamos a falar para os nossos filhos. Veja os filhos dos outros como são educados. Veja vocês. Olha, aprendem. Mas nós não sabemos o trabalho que o pai dele e a mãe dele têm. É muito bonito ver filhos educados. Mas se você entrar na casa dele, quantas vezes esse pai está lá? Para de fazer isso. Já te faz. É ou não é? E eles na rua saem como? Não é porque não precisa lhe bater na rua, lá em casa. Se você se comportar mais mal hoje, no regresso, eu vou te purificar. E o filho está lá mesmo na festa, está a pensar: se eu me comportar mal, vão me purificar. Se eu me comportar mal, vão me purificar. E se comporta bem. E todo mundo na mesa começa a apontar: tá vendo aquele? Olha o filho do outro. Agora no teu já tirou a camisa. Já está lá sem camisa. E aí todo mundo a olhar na mesa assim: olha só, meu filho, meu Deus, sem camisa aí. Olha o filho do outro, com gasosa na mão. Não é porque ele é assim. Os nossos filhos nasceram para ser maus. Eles são pecadores desde que nasceram. Mas tem que ter um pai que os santifica. Tem que ter um pai que de vez em quando os purifica. Senão vai te fazer passar vergonha. Mas eu já vi filhos fazendo passar a mãe passar vergonha, o pai na Shoprite, no Quero, e se espernia porque ele quer levar um carrinho de 200 mil. Eu antes de ir com os meus filhos, antes de sair reunião, a Trindade aqui, nós vamos no Quero comprar pão e óleo. Amém? Amém, papá. Se você vê brinquedo, foge de toda aparência do mal. Amém? Amém, papá. Sobe no carro e vamos. Chegar lá no Quero, eles estão a ver os carros assim, é bonito, né? Eu só falo: viemos comprar o quê? Pão e óleo. Mas é bonito, né? Ainda o outro é mais corajoso: não, papá, só quero ver o preço. Você acha que filho meu vai fazer birra, vai me dar pico na Shoprite? Eu não quero, porque quer levar um carro de 200 mil. Eu que não ganho 200 mil. Vou te purificar, primo. Ah, pastor, e a mãe também fica lá. Fica quieto. Fica o quê? Deixa ele lá em casa uma semana, que vai voltar um querubim ungido. Porque eu vou lhe treinar a ser um anjo. Teu filho na festa te fazer envergonhar. Má educação, culpa é de quem? Não é o diabo. Por isso eu falo: paternidade é responsabilidade. Jó, ele se levanta de madrugada, ele sacrifica por cada filho, ele ora nominalmente por cada filho, ele os purifica em nome do Senhor. E eu quero dizer aqui, amado, seja intencional ao passar valores espirituais para os teus filhos. Todo lugar onde eu passo e falo de exemplo dos pais, eu leio a Bíblia na minha casa para os meus filhos verem. Eu fico assistindo o tempo todo pregação no computador na minha casa para os meus filhos verem. Quando eu oro gritando mesmo para eles saberem: o papá está a orar, porque eu quero dar exemplo para eles. Qual foi a vez que o teu filho te apanhou de surpresa em oração? Qual foi a vez que o teu filho te apanhou de surpresa lendo a Bíblia? E você quer que ele leia? Nós queremos filhos crentes quando nós somos ímpios. Amado, o pai de João Batista, no dia que João nasceu, ele foi cheio do Espírito Santo. E nós queremos ter filho João, mas nós não somos cheios do Espírito. Queremos ter filho que se comporta como João, mas não queremos ser cheio do Espírito. Maria, no dia que ela engravidou de Jesus, ela recebeu o Espírito Santo. Talvez Maria foi a mulher mais cheia de toda a Bíblia. Porque ser mãe de Jesus não é fácil. Ser mãe de alguém que conhece os teus pensamentos. Ser mãe de alguém que te criou lá na eternidade. Mas Deus deu graça para Maria ser mãe de Jesus. Preparou Jesus para o mundo. Preparou Jesus para a cruz.
Por isso você não vê Maria gritar: eu vou morrer, mataram o meu coração, o meu primogênito, ei, primogênito. Maria está lá na cruz, está a dizer: a minha missão foi cumprida, um anjo me avisou, a minha missão foi cumprida, um anjo me revelou que era para isso, era assim, tinha que acontecer isso. Porque quando você cumpre o seu papel, não tem nenhum sentimento de culpa. Pastor, o meu filho eu eduquei, eu ensinei os valores, eu lhe dei formação, lhe mostrei o caminho da palavra. Ele, quando cresceu, se desviou. Celebra, porque você fez o teu papel como pai. Se ele escolheu outro caminho, é responsabilidade dele. Tem pai que fez tudo certo e se culpa porque eles deram errado. Fala para o irmão que está ao seu lado: a culpa não é tua e não será tua. Eu gosto de ver o choro de Jó, pastor. Quando os 10 morrem, sabe qual é o choro de Jó? O Senhor deu? O Senhor deu? Se fosse africano, não é assim? O Senhor deu, o Senhor? 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 Agora Davi, quando mataram Absalão: ai, Absalão, meu filho, ai, eu morreria no teu lugar. Errou. O pai que quer morrer no lugar do filho é porque cometeu um erro. Davi não repreendia Absalão quando era para repreender. Davi não disciplinou Absalão quando era para discipliná-lo. Absalão lutou e queria tirar o trono quase da mão do pai, e Davi não fez nada. Quando Joabe lhe matou, Davi começou a chorar, a fazer óbito de Absalão. E Joabe chamou e disse: rei, teu filho magoou toda a nação e você está fazendo óbito por ele? Não, não faz isso. Por amor do teu filho, você está ignorando a nação que Deus te deu como responsabilidade. Limpa a lágrima, vem ser rei desse povo. Jó intercedia pelo filho. Jó sacrificava pelos filhos. Ei, pai, você está orando pelos teus filhos? Está orando mesmo? Está a chorar por eles diante da presença de Deus? E quem ora, quem educa espiritualmente, conforta, confronta, repreende. Alguém está comigo, diz amém? Santifica, exorta, abençoa. Essa era a missão de Jó, porque ele é um pai sacerdotal. E esse é o exemplo que fica para a igreja hoje. Você é pai, exorta. Você é pai, confronta. Você é pai, acompanha. Para além de Jó cuidar da vida espiritual dos filhos, ele era intercessor deles. Quem é o intercessor? O intercessor é aquele que ora pelos outros, nunca para si mesmo. Esse é o intercessor. Está orando por alguém? Estou aqui por causa dele, porque de mim mesmo, se fosse por minha causa, não estaria aqui. E Jó é esse pai intercessor, porque o versículo 5 nos mostra isso. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim ele fazia continuamente. Jó é um pai que intercede pelos filhos. Deixa eu dar aqui uma dica para os filhos. Eu, pastor Isaac, creio que a oração mais poderosa da terra é a oração que um pai, que uma mãe faz a favor do seu filho. Do mesmo jeito que a maldição que tem muito poder sobre a vida de um filho é a maldição lançada por um pai nele, que você nunca vai dar certo, só se você não saiu daqui. Pega nele. Quando um pai se posiciona para interceder a favor de um filho, isso rasga o céu e alcança o coração de Deus. Eu vou explicar por quê. Os filhos, o salmista disse que são herança do Senhor, ou seja, os pais recebem os filhos como herança da parte de Deus. É Deus que escolheu nos dar filhos. É herança. Se o Deus dá filho nos pais, é porque os pais são os representantes de Deus na vida dos filhos. Então, se eu sou o representante de Deus na tua vida, eu tenho autoridade de falar com o dono ao teu respeito. Se você representar a Toyota em Angola, qualquer carro que você receber da Toyota e vier com defeito, você liga para onde? Para a Toyota. Você é o representante. Olha, estou ligando da série de carros que recebemos, tantos carros estão com defeito. Qual é a solução? Se apresentam os problemas das peças, eles ou vão mandar peça ou vão substituir outro carro. Então, filho, também do mesmo jeito. Se hoje eu vim aqui
Por causa do Joãozinho, por causa da Maria, está com alguns defeitos. Não sei se é de fabricação ou adquirido, mas está com umas manias esses dias, pai. Começou a namorar à toa. Senhor. Já está lá no TikTok a gritar, iPhone, está vindo gemer, pai. O Senhor não me ajuda, pai. Amado, eu disse orar. Porque tem gente que pensa que orar é coisa do outro mundo. Orar é você reportar para Deus as coisas que estão acontecendo na tua vida. Como é que cada um deles está? Oh Deus, olha só fulano, fez um corte, disse que é galo. Numa parte pintou verde, outra parte pintou castanho, o quê? O caju, sei lá o inferno que ele fez. Já está meter brinco, Senhor. Trata com ele, já está com defeito. Me ajuda, pai. Eu só te represento na vida dele. Me dê sabedoria para lidar com ele. Me dê sabedoria para agir com ele. Me dê palavras certas para falar com ele. Porque eu não quero estragar o teu projeto. Porque eu sei que o teu plano é certeiro. O teu plano é justo. É um pai de madrugada chorando pelos filhos. Eu quero dizer que o céu não resiste à oração desse pai. Várias vezes que eu orei para os meus filhos doentes, eu vi o céu se abrir. Várias vezes que eu intercedi para que Deus tocasse, para que Deus curasse, eu vi Deus fazer na minha vida e na vida dos meus filhos. Quando falta pão, fala para Deus: Senhor, tu me deste responsabilidade, a tua herança passa a necessidade. Por isso Davi disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência, filhos, mendigar o pão. Ou seja, Deus se compromete com o justo e se compromete com a descendência dele. Amado, tenha compromisso com Deus, de modo que o teu compromisso com ele vai trazer acerto na vida dos teus filhos. Porque é isso que Jó está a representar para nós. E tem umas coisas que chamam a minha atenção. Pastor, eu não tenho tempo de orar, estou muito ocupado. Primeira pergunta que eu te faço: você é mais rico que Jó? Versículo 3. Olha o que Jó tinha, só para você entender. 3. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. E lembre-se que nessa altura quem tinha camelo era o meio de transporte da época. Quantos camelos? 3.000. 3.000 meio de transporte. Imagina um cara com 3.000 carros. No tempo de Jó, o camelo era o meio de transporte. 500 juntas de quantos? 2. 500 jumentas. Era também muitíssimo os seus servos aos seus serviços. De maneira que este homem era o maior da onde? Todos do Oriente. O homem mais rico do Oriente é quem? Jó. Rico nas proporções que nós lemos. Mas é um homem que, apesar da riqueza, ele não tem tempo. Ele arranja tempo para orar pelos filhos. Porque tempo não se tem, se arranja. Porque às vezes gastamos tempo fazendo besteira, quando o que era para nós fazer, não fazemos. Vamos lá fazer besteira, muita besteira. Na hora de fazer o que é para fazer, já não temos mais o que? Tempo. Jó é o tipo de pai que arranja tempo. Rico, muita gente trabalhando para ele. O homem, mamado, se ele é o homem mais rico do Oriente, você acha que ele tinha uma agenda fácil? A agenda mais concorrida Jó tinha. Era procurado por todos para fazer negócios. Era procurado pelos muitíssimos servos que estavam a trabalhar a favor dele. Ele tinha que ver as fazendas que ele possuía, o gado que ele tinha. Tudo estava na responsabilidade dele. Mas o que ele faz? Ele ora de madrugada. Porque quando você não tem tempo de dia, tem madrugada. Isso é uma razão, e eu encontro a explicação clara por que Jó só sacrificava de madrugada. De dia não tem tempo. Então qual é a hora que ele vai sacrificar se o dia dele está muito ocupado? De madrugada. É por isso que eu estou a dizer: tempo não se tem, irmã, se arranja. Ah, não li a Bíblia porque não tive tempo. Não, você não arranjou tempo. Se você lê a Bíblia antes de sair do teu quarto de manhã, acorda às 5h30, lê até 6 e ponto, sai e vai tomar o duche, vai trabalhar. Deu ou não deu?
Você pode trabalhar o dia todo, e à noite, olha, não deu para ler o dia todo. Antes de eu tirar o cochilo, um capítulo da Bíblia a mais. O tempo se arranja. E Jó, está a dar esse exemplo para nós. Um homem rico, um homem cheio de compromissos, um homem com uma agenda ocupadíssima, mas ele tem Deus como prioridade. Ele vai orar pelos filhos dele, porque ele está a dizer: eu não posso dar moleza na oração dos meus filhos. Porque quando os pais afrouxam no cuidado espiritual dos filhos, ele nunca esteve tão interessado em destruir a nossa família como está nos últimos tempos. É homossexualismo, é bebedices, é prostituição, é adultério. Ele está a investir pesado contra a educação dos nossos filhos. E a última coisa que Jó fez, para encerrar e nós orarmos, Jó era perseverante no cuidado espiritual dos seus filhos. Por isso a última palavra do versículo 5, a última palavra diz assim: assim fazia quem? Jó continuamente. Porque tem pais que começaram, mas pararam. Tem pais que começaram, mas desistiram. Talvez eu estou a falar para uma mãe que está aqui a dizer: pastor, eu cansei, já não falo mais. Não é você, né? Eu não falo mais, cansei, não falo, e deixa o senhor já, deixa a vida andar, a vida é dele. Jó fazia isso continuamente. E os filhos dele não eram crianças, irmãos. Quem faz festa e liga para os irmãos virem na festa é criança. É aquilo que nós temos que entender. Então Jó se tornou um pai responsável desde o nascimento dos filhos até o dia que eles morreram. Ele estava lá como pai. Ele estava lá exercendo a paternidade. E a Bíblia está dizendo: e fazia Jó continuamente. Meu irmão, você começou a educar os seus filhos? Não para. Você começou a ler a Bíblia com eles? Não para. É a mãe que hoje sai do culto inspirada, fala: alguém que também não come, vamos orar. Aí hoje oram. Amanhã já: ei, vem buscar o teu prato, sua desgrama. Ontem oramos, hoje já ninguém ora mais. Não é assim? Jó fazia isso continuamente. É por isso que digo, irmãos, ser pai não é fácil. Não é fácil ser pai. Por isso, mas queridos, seja um pai perseverante. Amém? Esses teus filhos, você não nasceu porque você é um bom africano e tem boa fertilidade. Você nasceu esses filhos porque Deus te aprovou para ser mãe deles. Deus te aprovou para ser pai deles. E se Deus te aprovou, não é a aprovação deles que vai determinar o teu cuidado neles. Porque o problema dos pais de agora, eles querem ser aprovados pelos filhos. E aí que está errado. O meu pai e a minha mãe me educaram, nunca buscaram a minha aprovação. Nunca me perguntaram se eu estou a me sentir confortável com o que eles estavam a fazer comigo. Toma banho, vai para a escola. Eu não quero ir na escola hoje. Vai para a escola. Estou com dor de cabeça. Vai para a escola. Eu não vou ir. Vai para a escola. Eu não quero me perguntar se eu estou confortável. Porque hoje os pais estão tão românticos, parecendo Roberto Carlos, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo, que os filhos que estão a lhes mandar: eu estou com medo de ferir meus filhos. Não quero lhes ferir. Eles vão te magoar. Se você não lhes endereçar hoje, quando crescerem, você vai... É que... Irmão, seja pai. A Bíblia diz: como a flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, o valente não pega a flecha assim. Você não vai ver o Rambo a pegar a flecha assim. Assista o último Rambo, o Rambo até o fim. Ele pega a flecha com garra. E os nossos filhos têm que ser pegos com garra, instruídos com garra. Lhes dá conhecimento com convicção. Amém? Para amanhã, quando eles irem para o mundo, eles estão lá na Europa, na Ásia, na América. Você aqui na África dorme em paz, porque você sabe que lá ele não está a virar bicho, porque você educou ele, você instruiu ele, você preparou ele. Tem pai que não dorme porque o filho foi aí na gabela.
A senhora está fazendo o que, meu Deus? E educação fraca. Educação fraca. Só presta quando está perto de você. Basta se afastar um pouco, virar bicho. Amém? Por isso você é pai. Se você está cuidando dos teus filhos, você só é considerado pai se você está cuidando da espiritualidade deles. Amém? Você está orando, está educando, está ensinando eles. Você é um verdadeiro pai. E Jó, exemplo de riqueza, exemplo de prosperidade, exemplo de integridade, caráter, retidão, exemplo de temor a Deus. A Bíblia diz: temente a Deus. E o mais interessante em Jó, não é ele que fala de si mesmo. Quem fala dele? Deus fala de Jó. Deus abre a janela do céu e fala: oi, Satanás. E Deus se gabando para Satanás: você viu meu servo Jó? Você viu meu servo Jó? Que Deus nessa manhã esteja olhando para nós e esteja nos elogiando como pais. Que Deus esteja olhando para os filhos hoje e esteja elogiando os filhos. E eu sei que aqui também estou a pregar para filhos que não são fáceis, que não facilitam o trabalho dos pais. Deus vai te matar, irmão. Sim, porque os filhos não são para nossa tristeza, é para nossa alegria. Deus vai te matar. Esses filhos que Jó protegeu, Deus tirou a mão deles. Deus permitiu que o diabo fosse lá e os matasse. Porque o diabo só vai atuar na nossa vida com mando e permissão de Deus. Sem isso ele não toca na vida do crente. Por isso você que fica aí toda hora: o diabo entrou, saiu. Irmão, pera, como é? O diabo não vai fazer e desfazer na família do crente, porque, amado, ele só toca, ele só age se Deus permitir. E tem muita coisa que ele não fez porque Deus não permitiu. Martinho Lutero dizia que o diabo é como um cão na coleira do dono, só chega até onde o dono permitir. Então ele está sob o controle de Deus. E se Deus permitiu, ele está provando você, porque ele quer fazer alguma coisa grande sobre a tua vida. Por isso, filho, facilita a paternidade dos teus pais. Procura entender os teus pais. Preste atenção na vida dos teus pais. Que não seja você a razão pela qual o teu pai vai apanhar uma trombose. Que não seja você a razão pela qual o teu pai venha morrer. A Bíblia diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é bom. E a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem seus dias sobre a terra. Então os filhos estão a morrer cedo. Questão de honra. Por isso que Deus venha levantar nessa igreja pais que verdadeiramente são exemplos. Porque eu sei, se eu perguntar aqui para os homens que estão aqui: vocês querem ser iguais aos vossos pais? Com certeza 99,9% vai dizer: eu não quero saber do meu pai, eu não quero ser igual do meu pai, não quero nada, porque o meu pai para mim não é exemplo. E a minha pergunta é: você quer que amanhã os teus filhos digam o mesmo de você? Eu não estou preocupado em deixar coisa para os meus filhos, mas eu quero que no futuro, quando os meus filhos se lembrarem de mim, eles lembram de mim como um homem temente a Deus, um homem que tinha compromisso com a verdade de Deus, e um homem que não negociava valores espirituais para agradar A ou B. Esses dias eu lendo a Bíblia, sabe o que é que eu descobri? Todos vão morrer. Grande descoberta, né? Eu descobri que todos vão morrer. Só que uns vão morrer, pastora Zena, pela verdade, outros vão morrer pela mentira. E eu quero ser essa pessoa que escolheu morrer pela verdade. Já que todos vão morrer, eu quero morrer por alguma coisa que é certa. Eu quero morrer por alguma coisa que fará bem na minha descendência. Martin Luther King, ele morreu pela verdade. Nelson Mandela preferiu perder a liberdade, porque ele queria trazer liberdade de consciência aos negros sul-africanos. Então nós temos que entender também
que se existe uma coisa que vai me matar, é a verdade, são valores do reino. Por isso o pai de verdade não vai deixar somente herança, mas vai deixar, sabe o que? Legado. Porque a herança que Jó poderia deixar, tudo roubaram. Veio o vento, levou. Veio o fogo do nada, queimou. Vieram os ladrões sabeus, levaram. Mas o caráter de Jó foi embora, permaneceu. Amém? Porque o pastor Sadraque fala que Deus cercou Jó de bens, porque os bens funcionam como cerca, e o caráter é um valor que fica eterno. Só que nós sabemos o que fizemos? Pegamos os bens, metemos dentro, e o caráter deixamos desprotegido. Qualquer um vem e brinca com o nosso caráter, e estamos desprotegidos. Guardamos de tal maneira 7 chaves os bens, mas estamos nem aí com a nossa reputação, porque afinal de contas os fins justificam os meios. O mais importante é que eu estou a conseguir o que eu estou a conseguir. Se eu estou a conseguir como? Não interessa. Mas nós temos a mentalidade do reino e não pensamos assim. Amém? Vamos orar? Se coloca de pé. À medida que os nossos filhos crescem, eles descobrem que nós não somos os perfeitos que muitas vezes aparentamos ser. Por isso eu quero lhe dizer, seja o mais sincero possível, o mais transparente possível com os teus filhos, de modo que eles venham amar as tuas qualidades, eles também venham amar os teus defeitos, ou não amar, mas aceitar pelo menos os teus defeitos. Porque uma criança olha para o pai como rico, pode tudo. Só que à medida que cresce, começa a entender que o papai não é tão isso como parecia. Por isso muitos filhos, depois que descobrem a máscara do pai, eles se rebelam contra os pais. Ontem eu estava num funeral de um pastor da igreja Carisma que faleceu, e o irmão começou a me contar um problema e disse: pastor acredita que os meus irmãos se reuniram para ir tirar a mãe da casa, porque disseram que aquela casa era do pai deles e que a mãe devia vender a casa porque aquela casa é do pai deles. Mãe deles que viúva do pai deles. Eles não querem que a mãe fique, querem vender a casa, e metade do dinheiro a mãe vai pegar metade e vai alugar uma casa, e metade deles vão virar bicho. É filho. Então a gente precisa começar a orar pelos nossos filhos, pedir para que Deus nos dê a graça, e no exercício da paternidade nós não vamos falhar. Amém? Amém? Vamos orar? Eu gostaria que você orasse pelos teus filhos hoje. Pastor, tenho 12, tenho 10. Cita o nome de cada um aí na oração.